Fala pessoal, estão terminando o cálculo, né, de torque, né, do motor. Então a gente tem os seguintes dados, né? Qual é o torque de um motor que produz uma força de 58 newtons, né? Qual que é o torque desse motor aí, né, com uma força de 58 newtons a uma distância de 40 centímetros do centro de seu eixo, certo? Então, a primeira coisa é transformar centímetros, né? Lembra que o torque é dado em newton metros, então a gente precisa fazer essa conversão de 40 centímetros, né? Que é equivalente a 0,4, né, metros aí. Então, torque é igual a força vezes distância, né, do centro do seu eixo, que é igual a 58 vezes 0,4, tem um torque de 23,2, né, newton metros. Não precisa se espantar com esses cálculos, né, que, né, hoje em dia a gente possui tabelas já prontas, né, para a gente conseguir, né, retirar dados lá que vai satisfazer a nossa necessidade, né, de poder, né, escolher um motor adequado. Então, atualmente, com tecnologias disponíveis, é possível identificar, né, com facilidade qual motor será necessário, né, para cada atividade exercida. Então, pois são software disponibilizado pelos próprios fabricantes, né, para o dimensionamento aí de motores. Então, é uma coisa que facilitou muito a nossa vida, né? Não precisar realizar esses cálculos, mas é bom conhecer, né, da onde vem essa parte de dimensionamento de motores. Tranquilo? Então, agora nós entraremos, né, num conteúdo de conceitos de NA e NF, né? O que será, né, esse conceito NA e conceito NF? Esse conceito de NA e NF, né? O que significa essa sigla NA-NF? Então ela significa, né, normalmente aberto e normalmente fechado, que também podemos encontrar, né, em alguns dispositivos como botoeiras, né, como da sigla em inglês NO, né, Normally Open e Normally Close, certo? Então normalmente aberto, NO, e também podemos encontrar como NC, normalmente, né, Normally Close, certo? Então conceitos de NA e NF que é extremamente importante, né, para a gente começar a afundar, né, imergir ali, né, no conceito mesmo de eletrotécnica, né, aplicada. Certo? Então, o conceito de NA-NF, né, em comandos elétricos, trabalha-se bastante com um elemento simples que é o contato, certo? Então, a gente vai ver muito isso aí, né, contato aberto, contato fechado, né? Então, a partir do mesmo que se forma toda a lógica de um circuito e também é ele quem dá ou não a condução de corrente, certo? Então, se eu tenho, né, um contato, certo? Então, em comandos elétricos, a gente vai trabalhar com contatos. Então, isso aqui seria um contato normalmente aberto e isso aqui seria um contato normalmente fechado, certo? Então, basicamente, eles que vão dizer se vai conduzir a corrente elétrica ou não vai conduzir, certo? Num contato normalmente aberto, vamos supor que eu tenho uma carga aqui, uma lâmpada, certo? Fazendo uma alimentação ali de um positivo negativo, né? 24 volts, né? VCC. Então a gente, eu espero que vocês, né, no momento desse já devem conhecer, né, diferenciar, né, a corrente alternada, né, a tensão contínua com a tensão, né, alternada aí, certo? Então aqui eu tenho uma lâmpada, né, uma carga que vai ser acionada aqui. Vamos supor que eu tenho um botão, certo? Um botão o que? NA, né, ou NO, Normal Open, certo? Então, no seu estado de repouso, né, eu tenho uma condução da corrente elétrica? Não tem uma condução da corrente elétrica. Somente quando a gente fechar esse contato, né, ele vai fechar, ele vai deixar conduzir, né, a minha corrente elétrica e vai ter uma diferença de potencial e vai energizar aí a minha lâmpada. Já num contato NF, normalmente fechado, a minha lâmpada está acionada automaticamente. Então eu tenho a condução da corrente elétrica até a minha carga.
Quando eu vou desacionar essa carga, quando eu romper a alimentação no positivo ou negativo, ou se eu tiver uma botoeira aqui, vamos dizer, né, um botão, que a hora que eu apertar esse botão, né, ele vai abrir o contato, então ele vai cortar nessa condução de corrente elétrica aí. Então temos o que, né, contato normalmente aberto, também podemos encontrar, né, em alguns bloquinhos de botoeiras, e NO, né, que é normally open, né, normalmente aberto. Então não há passagem de corrente elétrica na posição de repouso. Então todo mundo deve saber, posição de repouso é onde que não sofre nenhuma ação, né, externa. Então dessa forma a carga não estará acionada. E o contato normalmente fechado, também chamado de NC, né, normally closed, né, normalmente fechado, a passagem de corrente elétrica na posição de repouso. Dessa forma, a carga estará acionada aí. Então, beleza, eu tenho um circuito, né? Aqui eu tenho um circuito apresentando o que é o contato NA ou NO. Lembrando que vocês precisam, né, fixar isso em suas cabeças, que vai ser de extrema importância. Então, primordial, a primeira coisa, se conhecer o que? NA, NF. A hora que falar NA, né, ou NO, a gente já sabe que é um contato, né, normalmente aberto, e se for NF ou NC, né, a gente sabe que é um contato ali fechado. Então tem um circuito aqui com uma chave, né, normalmente aberta, e uma carga a ser acionada. Então aqui eu não tenho corrente elétrica no seu estado de repouso. Então, somente quando eu fechar esse contato, né, ele vai ter a condução, né, da corrente elétrica e vai fazer o que? Vai acionar a minha carga. Aqui já no contato NF, né, a gente tem o que? Um circuito já fechado, então minha carga já está acionada. E quando eu abrir esse contato, né, a hora que eu abrir esse contato, ele vai, né, desenergizar a minha carga. Então eu espero que ficou bem claro o que é um contato normalmente aberto, o que é um contato normalmente fechado. Então isso a gente tem que pensar da maneira física, certo? Então a gente tem um botão normalmente aberto. Então se eu tenho um botão normalmente aberto, então ele vai apresentar para mim, né, na sigla lá, né, fixo nele, o NO, né, ou NA. Tranquilo? Então, normalmente aberto. Então, a chave minha no seu estado de repouso ele está aberto. E contato NF, né, ou NC, né, o seu estado de repouso é fechado aí. Bacaninha! Então, agora a gente precisa, né, afundar um pouquinho mais. Né, a gente já tem o que? Associação de contatos normalmente abertos. Certo? Então, falou em normalmente aberto, a gente possui um contato físico aberto, certo? E lembrando que todo contato aberto, vou falar um pouquinho mais para frente, o contato aberto, ele tem como, né, simbologia 3 e 4. E um contato normalmente fechado vai ser sempre 1 e 2. Então, viu, né, o número, a simbologia 3 e 4, então quer dizer que é contato aberto. Então, 1 e 2 quer dizer que eu tenho um contato fechado, coisa que vocês vão deparar mais para frente, né, em contatoras, né, em contatoras auxiliares que possuem isso daí, né, contatos 3, 4, 13, 14, 11 e 12, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente, mais a fundo aí nisso daí. Então aqui eu tenho meu circuito, certo? Aqui já é uma representação de um circuito de comando, né? O circuito de comando é onde possui baixas tensões, que é para fazer, né, a interface ali com o operador, certo? Então aqui a gente tem o que? Duas chaves, né, abertas, e eu tenho aqui, né, uma carga, né? Então o que acontece, né? Existe associação em série e associação em paralelo. Também podemos chamar, né, com uma lógica AND, né, uma lógica E. E associação paralela, uma lógica OR, né, uma lógica OR.
Então, como funciona essa associação em série? Então, se eu acionar somente minha chave E1, eu vou acionar minha carga? Não vou acionar minha carga porque eu ainda continuo com o contato aberto. Então, por mais que a minha corrente ele chega até, né, a entrada do meu contato aberto, ela não é conduzida até a carga porque está aberta. Então, só vai conseguir conduzir essa corrente elétrica somente a hora que as duas botoeiras estiver fechada, né? Então, normalmente aberto, no estado de repouso ele é aberto, quando ele recebe uma ação externa, ele fecha. Então, uma lógica aí é que as duas botoeiras precisam estar acionadas ao mesmo tempo, né? Preciso acionar uma e também acionar a outra para poder acionar a minha carga aí. Tranquilo? Isso é uma associação em série. O que é uma associação em paralelo, né? Seria já esse outro circuito aqui. Então, associação em paralelo significa o que a gente está trabalhando com uma lógica OU. Então, a lógica OU ele diz o quê? Que tanto uma como a outra, né, pode energizar alguma carga minha aí, né, em relação a esse circuito aqui de comando. Certo? Então, aqui eu tenho o quê? Né? Lembrando, falando novamente, se é em paralelo, a gente é uma lógica OU. Vamos supor que eu peço para vocês construir uma lógica, né, de comandos elétricos, que é onde apresenta, né, uma associação aí com uma lógica OU. Então, quer dizer que a gente está construindo, né, um circuito de comando, né, em paralelo aí. Então, eu tenho dois contatos normalmente abertos em paralelo, certo? Se eu acionar meu contato normalmente aberto E1, eu vou acionar a minha carga aqui, né? Então vai deixar conduzir a corrente e vai acionar aqui. E se eu abrir o meu contato normalmente aberto, né, voltar ele para o seu estado de repouso e fechar a minha chave normalmente aberta, né, o meu contato normalmente aberto E2, eu também vou conseguir acionar a minha carga aí. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Isso aí é o princípio de comandos elétricos, né? Onde que vai dar a condição lógica de todo o seu circuito, né? Toda a condição lógica de um circuito de comando é tudo através de contatos abertos e contatos fechados aí. Então, novamente, o que, né? Eu tenho que uma associação em série, que é uma lógica E. Então, é uma lógica que as duas precisam estar acionadas para me conduzir nessa corrente elétrica. Eu preciso fechar E1 e também fechar E2 para mim poder acionar a minha carga aí. E a minha lógica OU, né, ou associação em paralelo, então eu tenho uma construção em paralelo aí, certo? Então aqui eu tenho uma fase, aqui a gente está trabalhando, né, com aí pode ser 220, né, ou 127, né, isso vai depender da sua fonte de alimentação. Aqui fase neutra, a gente é 127 volts aí. Tranquilo? Então aqui a fase vai chegar no 3 aí do meu contato aberto. A saída dele é o 4 vai ter aonde? Vai energizar ali, vamos supor, uma bobina, né, de um dispositivo eletromecânico. Certo? E em paralelo eu tenho um outro botão, outra chave, né, um outro contato normalmente aberto, que também tem numeração que 3 e 4. Certo? A fase também chega no 3, a saída 4, né? Ou eu entro aqui no 4, ou posso também diretamente o A1 aí. Certo? Mas a gente vai ver muito mais a fundo isso daí, que isso é, né, o básico para a gente conseguir entrar a fundo em comandos elétricos. Certo, pessoal? Então agora entramos, né, realmente em eletrotécnica aplicada, onde a gente vai conseguir desenvolver nossos circuitos lógicos aí. Então vou ficar por aqui, então um grande abraço e até a próxima videoaula aí, certo?